Irmãos, muito bem. Essa live aqui é uma live muito forte, tá? Eu peço a você que vai compartilhando, fecha aí o chat, compartilha aí para 5 pessoas no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque as pessoas estão realmente com medo, né? Porque dia 27 de dezembro aí, ameaça de um asteroide cair aí, né, na Terra. E a gente fazendo essa live aqui, eu falei hoje na live do Vulcão sobre o asteroide, mas não tá muito 100% lá. Então eu falei, vou fazer uma live para ficar mais claro aí, para esclarecer para os irmãos o nome certinho do asteroide, qual é o asteroide que vai realmente cair aqui na Terra. Mas a gente vai colocar certinho para os irmãos aqui, tá bom? Se vai cair agora ou depois que a igreja for arrebatada, tá certo? Vou pôr aqui até a matéria aqui também já na tela aqui para os irmãos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a matéria. Nós temos aqui, pessoal, olha só. Após ameaçar a Terra, em 2018, o asteroide regressa para a vingança. É o mesmo asteroide que passou em 2018, perto da Terra. Agora, ele regressa, segundo aqui o pessoal da NASA, para vingança, né? Um grande asteroide com maior potência que uma bomba nuclear se aproxima da Terra no final de dezembro, indica o portal de rastreamento de asteroide da NASA. Os pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana estimam que o corpo celeste tenha entre 84 a 190 metros de diâmetro, algo que o torna potencialmente tão potente como o asteroide que caiu lá na Sibéria em 1908, irmãos. Olha, caiu um asteroide lá e resultou em uma grande explosão equivalente à liberação de 12 toneladas de TNT. A NASA classificou o 2018 AH, que é o nome do asteroide, de objeto próximo da Terra, pertencente à categoria Apollo, ou seja, é a categoria mais perigosa porque estão dentro da órbita da Terra, que inclui os asteroides mais perigosos. Os asteroides Apollo têm órbitas que intersectam a órbita da Terra, colocando em perigo o nosso planeta. No entanto, a agência afirma que é pouco provável que ele colida conosco. No entanto, se o 2018 AH, que é o nome do asteroide, mudar a sua trajetória, o impacto teria consequências terríveis. Por exemplo, o meteoro de 17 metros de diâmetro que explodiu em 2013 sobre o céu aí da Rússia. A gente tivemos muita reportagem sobre isso, né? E era apenas 17 metros de diâmetro, que explodiu em 2013 aí no céu da Rússia, danificou mais de 7 mil prédios e resultou em 33 milhões de dólares. O prejuízo ali equivalente aí a 185 milhões de reais de danos em 2018. O asteroide de 2018 AH passou a 296 quilômetros da Terra, menos que a distância entre o nosso planeta e a Lua, mas sem ser noticiado na época devido à sua obscuridade. O 2018 AH será o maior asteroide conhecido a passar tão perto de nosso planeta desde 2002. O JE9, em 1971, aconteceu esse mesmo episódio, né? Tô repetindo aqui, ó, o 2018 AH, que é esse que vai passar agora no dia 27, será o maior asteroide conhecido a passar tão perto do nosso planeta desde o outro que foi chamado de 2002, JE9, em 1971. O próximo corpo celeste a passar tão perto será o 2001 WN5, de quase 1 quilômetro de diâmetro, que voará nas proximidades da Terra em 2028. Irmãos, pastor Belísio, pastor Josué, eu fiz essa breve introdução aqui para os irmãos saberem que a coisa é grave, não é coisa assim simples, né, de se falar. Eu gostaria aí, primeiro, o pastor Josué,
fizesse uma breve introdução, depois o pastor Belício falar a respeito do que já foi aqui falado, comentar também o que o pastor acha, o que nós vamos esperar até 2028. A gente vê que, olha, são anos realmente que sinalizam a volta de Jesus. Não estou falando que o Senhor voltará nessa data, estou falando que os sinais apontam claramente para esse evento tão esperado pela Igreja do Senhor. Pastor Josué, fica à vontade, meu querido. Amém. Pastor Rodrigo, pastor Belísio, mais uma vez eu digo que é uma honra estar com vocês aqui, a gente aprendendo, crescendo juntos e o nome de Jesus sendo glorificado também, né? Amém. Então, vamos lá. Nós sabemos, né, que nos dias em que nós estamos vivendo, né, as informações, todas elas são tendenciosas, principalmente quando diz respeito às informações que vêm dos senhores do mundo, aqueles que estão no controle, no domínio de toda a situação. Nós sabemos que já está também bem acelerado aí a chamada agenda aliens, né? Eles começaram de uns anos para cá a divulgar de maneira oficial avistamentos de naves, avistamentos de aliens. O que era tido anteriormente como teoria da conspiração, eles agora estão trazendo como verdade, inclusive a própria NASA. E, além disso também, eles vêm agora também com esses discursos aí dos meteoros que possivelmente pode atingir a Terra. Por trás disso, é claro que sempre existe uma questão de colocar um certo pânico, um certo terror, para posteriormente tomar algumas medidas, até mesmo medidas que venham prejudicar a própria humanidade, né? E no que diz respeito aí à questão desse meteoro que está passando aí, é importante a gente entender algumas coisas, né? Não que eu acredito em tudo que a NASA fala, que os cientistas falam, que a astronomia fala, mas quando tratamos de questões astronômicas, essas medidas deles aí, eu acho que são super exageradas. E quando se fala muito perto, as pessoas não têm noção, né? Se fala assim, você ouve uma mensagem como essa dizendo que esse meteoro ele vai passar muito perto da Terra. Mas o muito perto aí é dentro de medidas astronômicas. E medidas astronômicas, geralmente, é medida aí em anos-luz. Não é o caso do meteoro em questão. Mas, para vocês terem noção, essa passagem próxima da Terra que eles estão falando aí é aproximadamente aí 250 mil quilômetros da Terra. A 250 mil quilômetros da Terra. Eles dizem que a Lua está a 400 mil quilômetros da Terra. Logo, ele está falando aí que mais ou menos esse meteoro vai passar na metade do caminho entre a Terra e a Lua. Então, é 250 mil, 270, 290 mil quilômetros de distância da Terra. Aí as pessoas, quando ouvem só essa mensagem assim, já entram em pânico pensando que ele vai passar aí a 20 quilômetros, a 30 quilômetros daqui da Terra, né? Então, isso aí é 200 e poucos mil quilômetros. É uma distância muito grande mesmo, né? E ainda que ele se aproxime um pouco mais, esses astros, eles têm algumas nomenclaturas que diferenciam, de acordo com o local do espaço em que eles se encontram. Tem os asteroides, tem os meteoroides, tem os meteoros, tem os cometas e tem os meteoritos. São quase tudo a mesma coisa, mas de acordo com a região do espaço em que eles estão e o tamanho, dá-se essa nomenclatura. E como foi citado aí a questão daquele meteoro que caiu lá na Rússia em 2013 e causou todo aquele estrago lá, nós vamos ver o que aconteceu. Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele passa a ter um atrito muito forte. E esse atrito, ele gera um superaquecimento. E, geralmente, esse superaquecimento acaba fragmentando essas rochas.
Então, é muito difícil uma rocha desse tamanho ela entrar inteirinha dentro da atmosfera terrestre. Pode chegar a pedaços grandes, mas geralmente a tendência é acontecer como o que aconteceu lá na Rússia. Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele passa a ter a resistência da atmosfera terrestre, passa a ter um superaquecimento e acaba se explodindo em vários fragmentos menores do que o tamanho dele enquanto está no espaço sideral. No espaço sideral, ele não tem atrito, porque não tem ar, não tem o oxigênio. Então, ele não tem o mesmo atrito que se tem na atmosfera terrestre. Então, ainda que ele se aproxime da Terra, a tendência dele é se fragmentar. Aí ele vem decaindo, como nós falamos, né? Geralmente, nas distâncias mais profundas, no espaço profundo, estão os asteroides, né? Esses asteroides, quando eles batem um contra o outro, eles formam fragmentos menores e passam a rodar mais próximo da Terra, ou então dos planetas do sistema solar. Aí eles passam a ter o nome de meteoroides. E os meteoroides, geralmente também, quando eles entram numa atmosfera mais próxima da Terra, eles acabam quebrando novamente e se transforma nos meteoritos. Então, é dessa forma, mais ou menos, a sequência de todos esses espaços, de todos esses corpos celestes que circundam em volta da Terra. E a tendência, geralmente, é acontecer igual aconteceu na Rússia. Eles se tornarem em pedaços, acontecer uma explosão. Aquela explosão que aconteceu na Rússia lá, não foi nem na Terra. Ele explodiu no espaço. O que aconteceu ali, que explodiu um monte de vidraça, foi o deslocamento de ar. O deslocamento de ar que provocou todos aqueles estragos lá. Mas é óbvio que nós sabemos que a Bíblia deixa claro que vai acontecer isso em um determinado momento, mais precisamente no período da grande tribulação, e estaremos falando disso posteriormente, mas em suma é basicamente isso aí. Bem colocado, pastor Josué, né? É para os irmãos entenderem, irmãos, que nem tudo que a pessoa, às vezes a pessoa coloca ali a mídia coloca, né? Mas assim, é para causar pânico mesmo, né? Causar medo nas pessoas. E a gente sabe que, com certeza, se esse meteoro aí, o asteroide, né, melhor dizendo, sair fora da sua rota, realmente alterar a sua rota, segundo a informação que nós temos, é catastrófico, né? Aconteceu lá em 1908. O pastor Josué soube desse que caiu na Sibéria, pastor Josué? Sim, sim, aconteceu lá na Sibéria, lá. Inclusive ficou uma enorme área, né? Isso. Totalmente calcinada, né? Você vê tudo queimado, assim, né? Uma área muito grande mesmo, né? O que ocorre é o seguinte, né? A vantagem é que a Sibéria não é habitada, né? Imagina se aquilo acontece numa cidade como São Paulo, por exemplo, ou Nova York, né? O estrago aí vai ser desastroso. E é óbvio que isso aí tem seu grau de perigo? É lógico que tem. Ainda que ele não caia inteiro, como nós falamos aí, só uma explosão de tudo isso aí, num atrito com a atmosfera, ele gera um estrago enorme, né? E é lógico que, de repente, também pode ser algo que esteja se aproximando, porque nós sabemos que a volta de Jesus está muito perto, né? Então, pode estar, sim, acontecendo algo muito estranho no espaço sideral. Então, temos que estar aí atentos à palavra. Pastor Belísio, se tocando na questão bíblica, tudo que está ocorrendo hoje, nós estamos vendo aí, não só a questão desses asteroides, né? O senhor mesmo fez uma live hoje, e a gente colocou vários pontos lá, né? Ontem também nós fizemos uma live também, vários pontos que estão realmente mostrando os sinais aí claros da volta de Jesus. O que o senhor tem a dizer sobre essas questões, pastor Belísio? Fique à vontade, meu querido. Obrigado, meu amigo, e obrigado ao pastor Josué, muito bem colocado, e obrigado a todos os irmãos que estão nos acompanhando, estão comentando aqui no chat. Eu queria apenas reforçar também o que o pastor Josué disse, antes de colocar a minha ideia. Concordo plenamente. O pastor Josué deu uma aula de geografia e mostrou seriamente como Deus controla tudo
ele sabia que essas coisas poderiam acontecer, mas, de certa forma, ele sabia também que ele colocou o ser humano aqui na Terra. Ele poderia fazer uma forma de proteger o ser humano, que quando esses asteroides caíssem, o ser humano possa estar protegido diante de qualquer esse tipo de coisas. Mas também não podemos esquecer, meus irmãos, que o fim também está chegando. E, com certeza, a NASA aproveita com sinais de Deus para apavorar o mundo, porque é business para eles, tá? Para a NASA é business mesmo, porque quanto mais fala dessas coisas, as pessoas vão pesquisando nos canais da NASA, os que investem, tá? Existem os multibilionários, investem para a NASA fazer o seu trabalho. Então, eles precisam trazer novidades de uma forma que dá medo mesmo, e só em 2020 nós sabemos quantas vezes recebemos as mensagens: asteroide vai cair no Brasil, vai cair no Brasil, vai cair, olha, cuidado vocês que estão no sul do Brasil. E pessoas colocavam vídeos, nós vimos um asteroide passando, passou às 0 horas, olha, uns vídeos como se fosse passou. Então, até as pessoas ficam à noite pensando que vai cair no teto da sua casa. Você já viu dormindo o asteroide cair na sua casa? Acabou, né? Aí só vai ser um buraco mesmo. Não tem como se proteger com esse tipo de coisa. Não tem onde fugir. Não tem onde. Você pode dizer, vamos fugir aqui todos, nós vamos no campo de futebol. Se bater naquele campo, todos vão morrer. Aquilo cava um buraco, se for cair. Mas, como o pastor Josué já disse, que Deus protegeu a atmosfera, que Deus protegeu, colocou um escudo para nós. O que entra com força, chega no nível para entrar, ele enfrenta uma certa força e diminui as suas forças, não chega aqui na Terra com essa força toda. Então, pode acontecer? Claro que pode, porque nós estamos a viver os tempos finais. Mas não esqueças que o sistema, junto com a NASA, estão a trabalhar a sua mente, estão a trabalhar essa Terra, estão a doutrinar, a criar estratégia. Recentemente nós soubemos que há uma teoria de conspiração que está deixando de ser teoria, sobre a teoria de Bliban, Como se pronuncia isso, pastor Josué? Blue Beam, né? Blue Beam. Então, estou a ler em francês. Bliban, em francês. Blue Beam. Então, essa teoria, nós sabemos que tudo isso, a NASA que está planificando essas coisas, que tentando inventar a volta de Cristo, tentar inventar imagens no céu, portões abertos, e tentar mostrar sobre pessoas que... muitas luzes, estamos a ver, as coisas começaram a acontecer. Em breve, vamos ver tantos sinais e até pessoas vão adorar a Deus, pensar que tudo é Deus que está fazendo. Você vai ver o céu aberto, pessoas vão gritar, vão ver muitos anjos. Em alguns lugares já começou a acontecer. Olha o anjo, olha a água se abriu, um sinal saiu do céu, deu uma luz forte até no mar, todo mundo vai ver a glorificar o nome de Deus. Vão ver pessoas a soar trombetas, os anjos no céu cheio soando trombetas, pessoas vão adorando, essas coisas vão acontecer. Então, a NASA também, nesse momento, está... Mas tudo isso está na palavra de Deus. Cristo já nos falou que haverá engano, tá? Haverá falsos profetas, haverá sinais que... Há sinais que não é de Deus. Porque o falso profeta, ele fará sinais, vai fazer cair o fogo, tá? Do céu. E as pessoas vão olhar e vão dizer, isso é de Deus mesmo, isso é de Deus, realmente. Eu nunca vi pastor Rodrigo fazer cair fogo do céu, mas ele é pastor. Ele vai falar em nome de Jesus, mas não será Jesus. O fogo vai cair, vai queimar coisas, ele vai fazer milagre, vai fazer andar os conchos. Então, não tem como... aliás, nós precisamos ter consciência que chegamos no tempo da apostasia e existem pessoas atrás do sistema querendo manipular a nossa mente, mas tudo isso para cumprir os sinais dos últimos tempos. O engano vai se multiplicar. Já não vamos saber mais o que é a verdade, o que é mentira. Tudo estará misturado. Asteroide está caindo, a pessoa fica, eu acho que é mentira, às vezes é verdade, eu acho que é verdade, às vezes é mentira, porque existem pessoas trabalhando atrás de tudo, manipulando, tirar a verdade para a verdade se tornar mentira, o bem se tornar o mal se tornando bem. Isso tudo fazem parte da volta de Cristo, fazem parte dos sinais
da volta de Cristo. Eles querem até manipular o arrebatamento. Já estão a mostrar os ET que estão aparecendo por aí, os OVNIs, estão a mostrando, significa, ou eles vão abduzir pessoas, ou se nós formos arrebatados, eles vão mentir que não fomos arrebatados, fomos abduzidos. E por isso a NASA estava guardando o segredo. Agora vos falar, esses caras todos foram abduzidos, foram numa cadeia. Eles estão presos para tranquilizar quem vai ficar na Terra, para suportar a grande tribulação. Então, há muito engano. É por isso, toma cuidado, filho de Deus, continua a ler a palavra, continua a ler a Bíblia. O que você entendia 10 anos atrás, 15 anos atrás, era a verdade. Hoje, com as coisas se atualizando todos os dias, a verdade começou a se esconder, começou a fugir do ser humano. É isso que eu queria aumentar nessa nossa introdução. Glória Muito bem colocado, pastor Belísio. Meu Deus. Inclusive, tem um irmão aqui que é fã. Ele é fã, assim, ele segue o canal de vocês, né? O Rogério Santos. Ele tem um grupo que chama As 7 Trombetas do Apocalipse no Facebook. E ele disse que mandou falar para vocês que ele compartilha todos os dias o vídeo de vocês, do pastor Josué, do pastor Belísio. Obrigado, irmão. Qual é o nome dele? Rogério Santos. Um abraço, Rogério Santos. Que Deus abençoe ricamente. Estarei orando pela sua vida, irmão. Abraço. Ele disse lá, pastor, você disse tudo, pastor Belísio. Correto. Realmente, pastor Belísio, o que o senhor falou aí agora tem tudo a ver. As pessoas realmente estão preocupadas tanto com a ciência, tanto com este mundo, menos preocupado com a própria vida, né? A própria alma, o teu nome escrito no livro da vida. Porque é fato que o mundo caminha para o caos. Isso a gente não temos clareza, porque a Bíblia, né, pastor Josué, diz isso. Nós vemos na Bíblia dizendo que as coisas tendem cada vez mais a apertar o cerco. Daqui a pouquinho nós vamos comentar também, dentro da Bíblia, sobre os asteroides, que com certeza, João teve visões e vai acontecer sim. Vai cair asteroide aqui no nosso planeta, mas eu creio que a igreja não estará aqui. Inclusive, tem até uma matéria aqui, pastores, né? Que o próprio, a NASA, como o senhor diz, né? Tem hora que ela tenta... Olha o que ela colocou aqui. Que mandou a missão da NASA vai atingir asteroide em teste para proteger a Terra contra futuras ameaças. Ou seja, isso foi agora em novembro. Eles mandaram uma nave, essa nave aqui, que tem tipo uns escudos, né? Na tela aí os humanos conseguem ver, né? Uns escudos que vai chocar com o próprio asteroide e vai desviá-lo da rota para poder não chocar contra a Terra. Então eles vão fazer um teste com um pequeno asteroide. Já mandou foi dia 24 de novembro, já está em viagem para poder, aqui, segundo aqui, vai ser lançado uma viagem até o sistema binário. O alvo é Lua Dimorphos, que orbita o asteroide Dimos, né? Que eles vão aí lançar, tentar se chocar com ele, para tentar, o objetivo da missão em particular, testar a possibilidade de efetivamente desviar a órbita de um asteroide. É importante poder acompanhar a órbita posterior. Se fosse um asteroide muito distante, seria difícil fazer este acompanhamento, explica o pessoal aí da NASA. Para resumir aqui, não vou ler porque o tempo aqui é escasso, mas vamos ter uma ideia o que o homem está sendo capaz de fazer, né, pastor Josué e pastor Belísio? A ciência vem crescendo, né, absurdamente, isso é bíblico. E, pastor Belísio, a gente vê a ciência crescendo de uma maneira muito rápida, né? E você vê que avanço tecnológico mandar uma espécie de um foguete, né, para poder se chocar com esse asteroide para desviá-lo da rota. Só porque eles temem que tem um outro pastor Josué, um outro acontecimento que deixa eu achar aqui, precisamos dizer aqui agora. NASA já sabe quando o asteroide gigante pode atingir a Terra. Confira. Mas antes de eu falar sobre isso, pastor Josué, o que o senhor tem a falar sobre essas questões aí da ciência se multiplicando rapidamente e os cristãos dormindo aí? O que o senhor me fala? Eu falo que isso aí é o homem com a sua mania de grandeza. Né? O homem com a sua mania de grandeza. Por quê? Como eu falei no começo da minha fala aqui, a classificação desses corpos celestes que ficam
rodando aí, geralmente de tempos em tempos, passa próximo da órbita terrestre, seria asteroides, meteoroides, meteoros, cometas e meteoritos, certo? Os asteroides são os maiores, né? E asteroides, eles chegam a ter até 530 quilômetros de diâmetro, um asteroide, né? Então, asteroide já é quase uma mini-lua, é quase um mini-satélite, né? Agora, os caras chegarem e falar que vai mandar uma navezinha, que comparado com um corpo celeste de 530 quilômetros é como se fosse uma formiga diante de um elefante. Né? Aí dizer que vai mandar para lá para explodir, para fazer isso, para fazer aquilo outro, isso aí é conversa para boi dormir, né? Porque eles mesmos estão se desmentindo. Se um asteroide chega a ter até 530 quilômetros, você mandar uma navezinha aí que tem aí 20, 30 metros de tamanho, o que é para um corpo celeste 530 quilômetros, que no caso é o asteroide, que são os maiores, que orbitam, né, num lugar bem mais distante da Terra. Só quando eles se batem, né, se chocam, que fazem os pedaços menores, eles são reduzidos a meteoroides e aí se aproximam um pouco mais da Terra. Mas o pastor Belígio falou algo muito interessante, de maneira sábia, que Deus fez o sistema de proteção da Terra. Não é o homem que fez e nem vai fazer. Nem vai fazer. O homem não fez e nem fará um sistema que proteja a Terra desses corpos celestes. Quando isso tiver que acontecer, vai acontecer e ponto final. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles sabem que isso vai acontecer porque eles sabem que a Bíblia é verdade. Eles sabem que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir, mesmo porque eles trabalham aliado com demônios. Muitos desses seres que eles chamam de ETs, de aliens, que eles têm até contato e intercâmbio, na realidade são demônios. Então, eles têm informação e sabem que a Bíblia é fiel para se cumprir. E eles, então, estão tentando, de uma maneira tecnológica, amenizar o juízo de Deus sobre a face da terra. Posto isso, nós vamos avaliar o seguinte aspecto, né? Como o pastor Belígio colocou de maneira bem sábia, que é Deus quem fez o sistema de proteção da Terra, primeiro, através da atmosfera terrestre, que ela gera um atrito tão grande que grandes corpos, ao se aproximar da órbita terrestre e até mesmo numa rota de colisão, eles são fragmentados, eles são reduzidos a inúmeros pedaços, só por conta desse atrito com a atmosfera terrestre. E além da atmosfera terrestre, que tritura esses corpos grandes por conta desse atrito na entrada da órbita terrestre, ainda existe mais um outro sistema de proteção da Terra que foi criado por Deus, que são os campos magnéticos. Os campos magnéticos, eles pegam uma área enorme que vai além da atmosfera terrestre e eles formam como se fosse um escudo também em torno da Terra. E o que acontece é que eles sabem que o juízo de Deus vai chegar. E eles descobriram de que forma. O que está acontecendo? Deus está interferindo nesse campo magnético e nos polos magnéticos da Terra. E eles, sabendo que o campo magnético da Terra está sendo alterado, está acontecendo anomalia, porque eles têm como medir o campo magnético da Terra, eles já sabem que esse campo magnético alterado pode facilitar a entrada desses corpos, porque é um escudo da Terra. Então, eles já sabendo que está alterando o campo magnético, eles sabem que está perto o juízo de Deus. E esse campo magnético que envolve a Terra, que protege, que está como escudo, que, como o pastor Belísio disse, Deus colocou para proteger a Terra, ele está sofrendo uma anomalia enorme. E essa anomalia, ela está principalmente concentrada num espaço aqui no sudeste do Brasil, que abrange Santa Catarina, Paraná e São Paulo. É onde está o maior buraco, a maior anomalia desse campo magnético. E essa anomalia
nessa região que abrange de São Paulo, de Santa Catarina até São Paulo, que está no sudeste do Brasil, que é o lugar mais que está sofrendo a maior anomalia, já registrou inúmeros casos de satélites que, ao passar nesse espaço entre São Paulo e Santa Catarina, eles sofreram estragos terríveis, eles foram prejudicados. Tanto é que hoje, quando eles passam nessa... Aí, ó, o pastor Rodrigo já está colocando aí. Existem vários mapinhas já desse daí, que mostram, inclusive, aonde ele está centralizado em cima do mapa do Brasil, que abrange São Paulo. Aí, vocês podem olhar aí, ó. Tá vendo? Essa parte mais escura aí é onde está a maior anomalia do campo magnético. E se vocês olharem aí, vocês vão perceber que a parte mais escura está justamente na região que eu disse aí, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Você está entendendo? E o que aconteceu? Já teve inúmeros casos de satélite que, quando entrou nessa parte mais escura aqui, eles foram danificados, foram prejudicados a ponto de deixar de funcionar. E eles estão fazendo o quê? Quando eles estão passando, quando tem que passar com satélite nessa região, eles estão desligando os satélites para não sofrer anomalia. Então, isso aqui é só um dos casos. Além da questão do campo magnético, também alguns falam dos polos magnéticos que estão sofrendo alterações. Está acontecendo uma inversão dos polos magnéticos, o norte com o sul. E essa velocidade está aumentando a cada ano que passa. Já acontecia de uma maneira um pouco mais lenta. E quando estava nesse período de lentidão, essa mudança dos polos magnéticos, a cada 5 anos, eles faziam o ajuste em todo o sistema de GPS, por conta de navegação, tanto aérea quanto marítima. E de 2005, 2010 para cá, essa velocidade ela aumentou tanto que eles tiveram que fazer os ajustes dos GPS antes dos 5 anos, porque a velocidade foi tamanha. Então, juntando todos esses aspectos, eles sabem que o escudo da Terra está sendo prejudicado, o escudo da Terra está sendo alterado, e nós sabemos que isso é a mão de Deus. E aí, o que ocorre? Eles estão tentando amenizar o juízo de Deus sobre a face da terra. E é loucura. Por isso que eu disse que é mania de grandeza quando eles dizem que estão enviando algo para destruir um asteroide, justamente o maior dos corpos, né? Que está nessa casa aí de 10 a 530 quilômetros de diâmetro, um asteroide desse, né? Então, nós vamos vendo que o homem, desde a época de Babel, ainda continua com a sua mania de grandeza. Porém, Deus colocará cada um no seu devido lugar. E naquele grande dia, quando todo esse campo magnético estiver totalmente alterado, os polos totalmente invertidos, vai acontecer todas essas anomalias. E aí se cumpre o que está descrito principalmente no 6º selo. Porque o 6º selo, quando ele fala ali, ele fala de alteração no Sol, porque quando tiver alteração no campo magnético, vai afetar a temperatura do Sol, vai afetar a Lua, e também diz lá estrelas, né? Essas estrelas aí pode-se dizer aí, né, que não é um cometa que vai cair, mas poderão ser vários, porque está no plural. As estrelas cairão dos céus. Né? Então, tudo isso aí, eles sabem por conta da confirmação com as medições que estão fazendo e da leitura da palavra de Deus, quando se vê lá no Apocalipse que fala da abertura do 6º selo. Pastor Josué, o senhor colocou bem colocado aí. Rapaz, essa live está muito forte, hein? Conteúdo muito bacana. O pastor Belísio me trouxe muita coisa boa para a gente aqui hoje. E eu peço a você, meu irmão, que dê o like para alcançar mais pessoas. E está na tela, pastor Belísio, aí o versículo, Apocalipse 6, versículo 13 e 14. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Em todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aqui mostra, né, pastor Josué, claramente, pastor Belísio,
é que vai acontecer quando a igreja não estará mais aqui, porque já estamos no Apocalipse 6, versículo 13 e também no versículo 14. Posso falar alguma coisa? Pode falar, pastor. Desculpa só um pouquinho interrompendo aí, pastor. Quando você diz aí que o céu se enrolou, eu vejo aí como Deus removendo, enrolando que nem um pergaminho, o campo magnético da Terra, sabe? Ele está tirando. Deixa eu tirar esse escudo de proteção da Terra, porque agora chegou a hora do meu juízo. Né? Eu vejo dessa forma, essa questão que ele fala aí, o céu se enrolando, né? Saindo, descortinando e deixando a Terra totalmente desprotegida para receber todos esses corpos celestes. Aproveitar aqui que estamos com dois homens muito sábios e homens de Deus. Ouvi falar também que o polo magnético da Terra, a inversão deles, vai fazer com que o tempo fique mais curto. Em vez de nós termos um dia de 24 horas, teremos o dia de 16 horas. Isso procede, pastores? Pode responder, pastor Belisa ou pastor Josué, fica à vontade. Diz que vamos ter, por isso que fala que quando você acorda, de repente já passou o dia. Né? Eles falam que é por conta também do polo magnético, a inversão desse campo magnético aí faz com que o dia fique mais breve. Isso procede, pastores? Bom, vou deixar, daqui a pouco o pastor Josué responde sobre isso, mas eu queria continuar a afirmar o que o pastor Josué falou, o que o pastor... olha, eu quero falar pastor Giovanni Dias. Se parece, né? Glória ele fica bravo, hein? Ele fica bravo. São irmãos, é normal. Quero reforçar, eu senti até a presença de Deus em mim. Quando se fala dessas coisas, povo de Deus, eu sinto vontade de chorar, não consigo, eu não suporto. Quando se fala dessas coisas que tem a ver com o fim, e também esse dia estou acompanhando também o curso do pastor Josué, é um curso maravilhoso, assim que eu terminar esse curso, eu vou colocar disponível lá no canal para que vocês possam acompanhar também. Quem não acompanha ainda esse curso, eu te peço adquirir esse curso, é importante. Irmãos, afirmando o que o pastor Josué disse, e também o que o pastor Rodrigo disse, eu vou pegar o livro de Mateus, capítulo 24, verso 29, diz assim: e logo depois da aflição daquele dia, que dia? É dia de Cristo, que eu chamo, que eu sempre, quando prego sobre o arrebatamento, no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 em diante. Muita gente pensa um dia do Cristo que se fala aí significa o arrebatamento ou a volta de Cristo. Não, o dia de Cristo aí significa a grande tribulação, tá? É a grande tribulação. E logo depois da aflição daquele dia, que dia? Dia de Cristo, o sol escurecerá, tá? E a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, irmãos. As estrelas cairão. E as potências dos céus serão abaladas. Irmãos, não será uma coisa simples. E nós não estamos longe desse tempo. Graças a Deus, nós não estaremos aqui quando isso estiver a acontecer. Primeiramente, a nossa redenção chegará. Mas isso será terrível. Olha, o sol não dará mais a sua luz. Pastor mostrou aí, nos explicou, pastor Josué explicou, como é que o escudo da terra está se enfraquecendo todos os dias. Embora que nós soubemos que Deus criou o escudo da terra, para que nós não possamos sofrer danos quando essas coisas estão caindo. Mas também temos consciência que esse escudo estão enfraquecendo, pouco a pouco. E a NASA tem consciência disso. Como a NASA é uma empresa onde os multibilionários investem seus dinheiros, que amam sobre os sinais dos fins dos tempos, mas eles sabem que eles realmente vão morar nos bunkers, que já construíram. Falamos sobre isso lá no canal com o pastor Josué. Eles têm bunkers construídos, tá? Bem formados, grandes bunkers por baixo da terra, a muitos milhões de quilômetros lá embaixo, não sei quantos quilômetros. Tem bunkers, casas grandes, alguns chamam de bunkers. Irmãos,
E eles investem dinheiro, fortunas, para que a NASA trabalhe e lhes informa em todo momento como é que está o céu, como é que está o escudo da Terra. A NASA vai ter que informar toda hora. É por isso que você vê a NASA, às vezes, quando não tem informação, ele tem que inventar. Porque é muito dinheiro colocado para que esses bilionários tenham a informação sobre o sistema. Primeiras pessoas que vão saber que a Terra não vai suportar mais são os bilionários. Porque eles é que colocam dinheiro, eles têm a informação privilegiada. E eles não querem aceitar Jesus. A Bíblia mostra muito bem. Eu acho que é no 6º selo, pastor, aonde eles choram. Aonde está? Quem pode nos livrar diante da ira desse Deus? Eles procuram quem pode lhes livrar. Embora que vão se esconder dentro dos bunkers, eles não vão conseguir ter aquela segurança, vão gritar, chorar amargamente. Mas não vão se converter. Por quê? Porque eles já estão ligados a Satanás, a satanismo. Ao invés de dizer, Pai, nos perdoa, Senhor Jesus. Pai, nós não caminhamos. Vão dizer, quem vai nos livrar da ira desse Deus que está nos incomodando? Embora se esconder nos bancos, se esconder nos lugares onde ele não poderia chegar, mas ele está nos incomodando. Terremotos que vão acontecer. E já começou, tá? Nós estamos a ter terremotos em todos os lugares, embora que vão esconder asteroides, vão esconder cometas, vão esconder todas essas outras coisas, mas a Bíblia também nos mostra que haverá terremotos, tá? Irmãos, só nessa semana aqui que estamos aqui a conversar, hoje houve terremoto na Colômbia, hoje, tá? Houve terremotos na Colômbia, 2021, 12, dia 20 de 12, às 4h20, houve terremoto na Colômbia. Também, hoje, às 3h39, houve terremoto em África do Sul. África do Sul. E houve terremoto em alguns lugares de África do Sul. Houve terremoto também em Chile, Laos, Islândia também, Islândia, Chile, Bolívia. Você nota dia 17, dia 28, quer dizer, todos os dias aqui há um terremoto em algum lugar. Antigamente não era assim, tá? Nós temos dia 16 em vários países, 17 em vários países, 18 no mundo inteiro foi em 2 países, dia 19 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, dia 20 em 2 países. Então, nós temos sinais que eles não têm onde se esconder. Por baixo da terra virá fogo para tirar esse esconderijo, que eles vão se escondendo para fora. Não tem onde esconder a ira de Deus. Não tem onde fugir a ira de Deus. Porque até o mar vai entregar pessoas que ele escondeu durante todo o tempo. Única forma é agora aceitar o Cristo. Eu, quando leio a palavra, eu ouço outras pessoas pregando sobre o Apocalipse, a volta de Cristo, eu choro, não consigo acreditar que eu também prego, eu sou pregador, porque eu vejo isso como se fosse algo novo todos os dias. Irmãos, precisamos nos preparar. A NASA não te distrai. A NASA tenta se fazer como se fosse o protetor da Terra, como o pastor falou. Deus já colocou a proteção para a Terra, não é a NASA. Mas o próprio Deus vai enfraquecer essa proteção. Na hora certa, tudo isso vai estragar, mas não é agora também. Primeiro você vai sair daqui. Tá? Você vai sair daqui, haverá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, haverá a aparição do anticristo. É por isso eles vão mentir. A NASA vai mentir. Vocês viram, estava aparecendo OVNIs, estava aparecendo aquilo, todos esses que desapareceram foram abduzidos. Então ficam calma, vocês não perderam nada. Agora é que começou o 1000 anos de Cristo. Esse aqui é o Messias. Então vai aparecer alguém, vai fazer sinais, anticristo. Então, as pessoas vão ter uma paz de mentira, pensando que apareceu o Salvador, que o mundo começou agora e que está tudo bem. A obrigatoriedade dessas coisas que estamos vivendo agora, das pinceladas, não vão acontecer mais. E o que vai acontecer? A paz intensa, a paz, a alegria. Mas será uma paz enganosa de um tempo. E depois disso, algo vai acontecer na vida dele. O cara vai obrigar a todos a receber uma marca, a lhe adorar. Mas eu espero que você não esteja nesse tempo aí, porque muitos serão mortos se não quiser lhe adorar.
Verdade. Eu acredito que você tem a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de seguir a Cristo para não entrar nessa confusão todas que estão vindo. Esses homens, senhores do mundo, sabem que essa confusão está chegando. Por isso, estão se preparando. Você não precisa preparar nenhum bunker. Você não precisa estar apavorado, olhando no céu em todo momento. Mas você precisa olhar no monte, lá na cruz. A Bíblia diz o quê? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando essas coisas estiverem a acontecer, saibam que a vossa redenção está chegando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu vos teria dito, eu vou vos preparar o lugar. Nós não temos por que preparar o bunker, porque se apavorar, fugir não sei aonde, procurar lugares mais seguros do mundo, em Estados Unidos, para se esconder, lá em Alemanha. Não, o lugar mais seguro do mundo é em Cristo Jesus. Oh, glória, que maravilha. Deus, aleluia. Que palavras, Aleluia. que maravilha, Deus. Glória a Irmãos, Deus. olha, uma coisa é certa. Só de falar que vai passar um asteroide que dá distância daqui na Lua, né? Meia distância, né, pastor Belísio? Pastor José? É, meia distância. Daqui na Lua, o povo já está tremendo as pernas, dia 27 de dezembro, né? Agora, imagine esse aqui, segundo eles agora, no ano de 2022, vai ser um dia de caos na Terra. Porque, olha só, gente, o que eles estão falando? NASA já sabe quando o asteroide gigante pode atingir a Terra. Olha só. O outro é o nome do outro, como eu chamo mesmo? O outro, meu Deus, é 2018 AH. O nome do outro, esse que vai passar agora. O que vai vir, que é o que, segundo eles aqui, ó, de acordo com as informações da agência, o asteroide 2009 JF1, com mais de 250 mil toneladas de força, foi detectado no espaço em 2009. Para resumir aqui, gente, olha só. A NASA divulgou nessa semana, né? Foi a semana que divulgou a matéria, detalhes de um possível encontro da Terra com um imenso asteroide de mais de 130 metros de diâmetro. Segundo a Agência Espacial do Governo Americano, o objeto teria força de mais de 250 mil toneladas e poderia causar uma imensa destruição. A data prevista para a colisão com a Terra é de 6 de maio de 2022, ou seja, daqui 6 meses praticamente, né, gente? E aí não explica igual o pastor colocou, o pastor Josué, o pastor Belísio, que a Terra tem um escudo de proteção, mesmo que o campo magnético está se enfraquecendo, mas ainda a Terra tem a proteção que foi o nosso Deus que deixou, né, para proteger. Então eles querem, igual os irmãos colocou, o pastor colocou, eles querem ser os senhores do mundo, né? Dizendo que enviou uma máquina lá, conseguiu desvirtuar o asteroide, mas se não é Deus, irmão, eles não conseguem fazer nada se Deus não tiver no controle. Aí, para encerrar, pastor Belísio, tem até um versículo bíblico que eu coloquei aqui, esse aqui, ó, Apocalipse 8, do 8 ao 11, né? Diz assim, ó, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. É justamente isso que o pastor Belísio falou e o pastor Josué, que o asteroide ele vai vir de cima, a força, né, pastor, da gravidade, do oxigênio, vai fazer que ele vim ardendo em fogo lá, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, ou seja, os peixes vão, a maior parte ali, vão desaparecer, né? E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, que é os peixes, certo? E perdeu-se a terça parte das naus, né? Das naus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu um grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Pastor Josué, pode comentar em cima disso aqui que eu acabei de falar, depois eu passo para o Belísio, nós vamos fazer a oração e está encerrando essa live abençoada. E antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho dos canais dos meus amigos que são bênção de Deus. Amém, pastor. Então, mais uma vez aí, estamos vendo aí, né? Assim como foi lá no Egito, né? Quando chegou a hora do povo sair do Egito, Deus mandou o seu juízo sobre o Egito. E uma coisa é certa,
enquanto o povo de Deus estava dentro do Egito, todas as pragas que foram enviadas, todos os juízos que foram enviados, nenhum prejudicou o povo de Deus. Então, aquele momento tipifica também hoje a igreja, porque está perto da nossa saída para a nossa Canaã celestial, a nossa saída do Egito para a Canaã celestial. E da mesma forma, né? Aqueles juízos que Deus permitir enquanto a igreja estiver aqui, fique tranquilo, que Israel, dentro do Egito lá, foi um tipo da igreja no mundo. Israel foi protegido de todos os juízos e saiu dali intacto no tempo estabelecido por Deus. Logo, isso nos ensina algo. Da mesma forma, tudo aquilo que tiver que ocorrer nesta terra como juízo de Deus, enquanto a igreja está aqui, nós estaremos protegidos. E após a retirada da igreja, virão os juízos catastróficos, como já foi dito pelo pastor Belísio, e agora também dito aí sobre essa estrela chamada absinto que amarga as águas da terra. Da mesma forma, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que nesse período não estaremos mais aqui, pois fica claro e evidente que há um período de juízo de Deus sobre os moradores da terra, em especial aos senhores do mundo, que com suas tecnologias vão tentar de todas as formas anular os juízos de Deus sobre esta terra. Mas todos eles serão envergonhados. E como o pastor já disse aí também, naquele grande momento, homens como o tio Bill, homens como George Soros, homens como Rockefeller, como Rothschild, são as famílias poderosas do mundo que trabalham para a nova ordem mundial, mesmo se escondendo nos seus bunkers, eles ficarão aterrorizados e atônitos, porque Jesus mesmo deixa claro que o que vai acontecer nesse período nunca aconteceu antes e nem acontecerá depois. É por isso que acreditamos que nós, como igreja, não estaremos aqui, porque é um juízo severo. Isso eu estou dizendo por conta daqueles que costumam dizer assim, mas se Deus não poupou a igreja primitiva, os apóstolos foram queimados, torturados, por que ele vai poupar nesse período? É porque é algo que nunca se viu antes na face da terra. Crente queimado, crente enforcado, crente torturado, crente apedrejado, sempre aconteceu nos 2000 anos da igreja. Nunca parou de acontecer. Hoje está acontecendo. Nós estamos aqui no Brasil, temos liberdade, por enquanto, de pregar, de cultuar, de adorar. Mas existem inúmeros países por aí onde se andar com a Bíblia é estar com a sentença de morte debaixo do braço. Onde se declarar cristão é se declarar morto, inimigo do Estado. Então, essa questão de crente morto na fogueira, enforcado no paredão, sempre houve nos 2000 anos da igreja. Agora, Jesus deixa claro que o que vai acontecer no período dos 7 anos nunca houve antes e nunca haverá depois. É por isso que nós cremos que nós não estaremos aqui. E esses homens, mesmo sendo tão poderosos e escondidos nos seus bunkers, eles ficarão tão atônitos que eles pedirão que as montanhas caiam sobre eles, e eles deixam bem claro, para esconder do rosto da ira do Cordeiro, para escondê-los da presença do Cordeiro, da ira do Cordeiro. Então fica claro, logo ali, no 6º selo, que é um período do derramamento da ira de Deus, porque eles declaram escondidos nos seus bunkers, querendo morrer, querendo que as montanhas desabem sobre ele, tamanho pavor que eles ficam de ver aquilo que está acontecendo na face da terra. E nós que cremos na palavra e somos pré-tribulacionistas, nós descansamos entendendo que a igreja não está reservada à ira de Deus. A ira de Deus é para o ímpio, é para os perversos que estiverem aqui
nesse período. Portanto, você que está ouvindo essa live, participando dessa live, hoje é o tempo oportuno de Deus para que você escape desse período de ira. Hoje é o tempo que Deus está te concedendo. Você não está ouvindo essa live por acaso. Você não parou nesse canal por acaso. O Espírito Santo te fez parar para ouvir tudo isso aí e saber que hoje é o dia. Esse é o tempo que Deus está preparando para que você repare o seu altar, para que você coloque sua vida no altar, para que você se reconcilie com Deus, para que você se ajuste, se alinhe de acordo com a palavra e escape desta ira de Deus através do arrebatamento. Oh, glória. Pastor Belísio também pode fazer a sua conclusão, e aí a gente vai falar um pouquinho depois dos canais dos irmãos abençoados, e vamos fazer aquela oração forte. Você que está enfermo aí, meu irmão, tá? Você que está aí desempregado, você que não consegue dormir à noite, você que está com um turbilhão de problemas, a gente vai fazer uma oração forte por você daqui a pouquinho, tá bom? Já fica aí no jeito, daqui a pouquinho, nós vamos fazer essa oração. Ah, pastor, mas a pessoa não está aqui perto de mim, tá? Então pega aí uma fotografia, pode ser fotografia, vamos estar orando por você, no nome do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho também vamos fazer o apelo para você aceitar Jesus, ou você que está afastado, voltar para Cristo, porque não é tempo mais de nos prepararmos, é tempo de estar preparado, como eu sempre digo, né, pastor Belísio? Amém, amém. Não é mais não é mais de nos preparar, mas é de estarmos preparados. Eu gosto quando o pastor fala assim, irmãos, reunindo tempo, os dias estão maus. Leia Efésios, capítulo 5, verso 15 a 16. A palavra de Deus nos ensina. Nós devemos economizar o tempo. Nós devemos aproveitar rapidamente. Reunindo tempo, os dias estão maus. O Senhor Jesus disse que convém que eu faça as obras daquele que me enviou, porque a noite está chegando, o momento que ninguém poderá trabalhar. E a Bíblia nos ensina também, eu sou o peregrino aqui na terra. Não escondas de mim os seus mandamentos, Pai. Nós somos peregrinos. O fim está chegando. O tempo da nossa viagem está próxima. Se preparam, irmãos, que ninguém vos engane. Não entram na distração, porque haverá um dia. O pai da família vai se levantar, vai fechar as portas. Quando ele se levantar, vai dizer, acabou, todos que entraram, já entraram, quem está no lado de fora não pertence a essa casa. Vai fechar a porta. Muitos ficarão no lado de fora. Depois virão, vão bater a porta, vão dizer, olha, somos nós, estávamos na live do pastor, estávamos na live do pastor Josué, estávamos na live do pastor Rodrigo, na live do pastor Giovanni, na live do pastor Lamartine, na live do pastor Antônio Júnior. Mas ele vai dizer, nunca vos conheci. É por isso a oportunidade que tens é hoje, irmão. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque naquele dia será terrível, muito terrível, muito terrível. É um dia que é chamado dia de Cristo. É um dia que é chamado um dia terrível, triste, dia de angústia. É um dia que é chamado a grande tribulação. Esse um dia, é 7 anos que vai acontecer essas coisas que estamos a ver de uma forma intensa. Você tem hoje, não espera amanhã. Existem pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, já são da igreja, mas continuam a andar em pecado, ama o pecado, fez o pecado seu modo de vida, como se fosse ir à igreja, é apenas um modo de vida, cumprir com alguns direitos, alguns deveres dos pais, querem lhe ver na igreja. A minha mãe é cristã, eu vejo muita gente a falar, a minha mãe é cristã, você vai porque você quer agradar a sua mãe. Não agradar a Deus, não porque você se tornou cristão, você tem compromisso com Deus. Não sirva a Deus por causa da aliança da sua mãe, tenha a sua aliança com Deus. Jacó, ele é filho do Isaac, mas Jacó teve a sua aliança com Deus. Isaac, filho do Abraão, mas Isaac teve a sua aliança com Deus. Tenha a sua aliança com Deus. Deus faz aliança em cada geração, ele renova a sua aliança. Renova a sua aliança. Não sirva a Deus, não siga a Deus por causa somente da sua mãe ou do seu pai.
É por isso, se um dia sua mãe não estiver ao lado, você vai voltar no mundo, você vai fumar maconha, você vai usar droga, você vai fazer coisas que não agradam a Deus, porque você está seguindo a Deus porque a sua mãe é cristã, porque o seu pai é cristão, porque a sua mãe, porque seu pai, se você não ir à igreja, vão ficar nervosos, você acaba se acostumando. Olha, tenha a sua aliança pessoal com Deus, porque o tempo está mau, a noite está chegando, a luz está acabando. Estamos chegando num momento que ninguém poderá ver no outro canto. Segura em Cristo, segura nele, não larga do jeito nenhum. O fim está chegando. Receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Tenha vida, não morra. A porta da arca do Noé está aberta. Está aberta a porta. São 7 dias para que pessoas entram. Não fica no lado de fora. Quem entrou não saiu para fora. Você que é cristão, seja cristão de verdade. Não é cristão na boca apenas. Não seja aquele cristão quando os mundanos olham e você diz, se aquela aí entrar no céu, eu já estou no céu. Não dá motivos disso. Não dá motivo com que pessoas percam a salvação por causa de você. Porque olhando em você, eles veem um comportamento de uma pessoa que não deveria ser cristã. Não deveria ser cristão. Não dê esse motivo. Receba Jesus. Volta aos pés de Cristo. Se reconcilie a Deus. Faças isso. Talvez Deus te mandou nessa live. Existem pessoas que não conseguem ir às igrejas, porque dizem todas as igrejas sérias não pregam o evangelho. Mas Deus te trouxe nessa live. Será que você está levando a sério o que você está ouvindo aqui? Ou você está fazendo isso um modo de vida apenas, só para poder colocar no seu armário, sabe? Aumentar as informações. Sabe da NASA, sabe do Apocalipse, ou você está levando isso como uma vida para aumentar a sua aliança com Deus. É isso que eu queria falar para o povo de Deus, reunindo o tempo, porque os dias estão maus. Que palavra, que maravilha, gente. Uma live muito rica, irmão. Olha, ao mesmo tempo que ela é um alerta, é uma live também que te faz você pensar, né? Pensar realmente se vale a pena ficar nesse mundão aí, irmão, cocheando em 2 pensamentos. Não vale a pena. Amém. Não vale a pena, irmão. Jesus está aí de braços abertos para te receber. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, né? Para pessoas que estão voltando para Cristo e os que estão reconciliando neste momento. Escreva aí, irmãos. Eu estou voltando, eu estou reconciliando, porque o pastor Belísio vai fazer essa oração forte agora para você. Amém. Irmão, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Te reconcilia, faça isso. Talvez um dia você não terá alguém ao seu lado te falar essas palavras. Faça isso hoje, antes que seja tarde. Senhor Jesus Cristo está voltando. Entrega seus caminhos nele, confia nele e ele tudo fará. Não perca a sua alma por causa dos bens desse mundo. O fim está chegando, nós temos sinais, nós temos provas. Então, enquanto vou orando, escreva aí, eu estou me reconciliando. Escreve aí, eu estou voltando. Escreve aí, eu aceito Jesus, dependendo da sua situação, dependendo da sua posição. E eu creio que o Espírito Santo, a partir de hoje, vai caminhar com você. Você vai sentir o mover do Espírito Santo em sua vida, se você fazer comigo essa oração de uma forma sincera, com fé. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós acreditamos que a volta do Senhor Jesus Cristo está tão próxima. E nós, Senhor, junto com o seu povo, nós esperamos ansiosamente por esse dia. É por isso, todos os dias, nós viemos na internet para alertar o seu povo. E existe povo seu, Pai, que estão realmente se preparando. Alguns estão voltando aos seus pés. Aqueles que pecaram, que cometeram erros, não precisam ir diante de ninguém ou de um padre e confessar. Agora mesmo, aqueles que se tocaram mesmo de coração, estão orando, estão fazendo essa oração juntos comigo, orando, pedindo perdão a Deus. Pai, mais uma vez perdoa. Lava pelo sangue de Jesus Cristo. Purifica, não importa o erro que esse irmão fez. Lhe perdoa, Pai. Santifica. E o irmão que está voltando, o irmão que está aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Pai, escreva o nome dele no livro da vida. Recomeça uma nova história para que o mundo reconheça o seu nome, que ele seja um instrumento para poder ganhar muita gente que está na perdição.
Pai, eu repreendo o espírito da morte diante desse povo. Eu repreendo obras satânicas no meio desse povo. Eu repreendo obra do inimigo no nome de Jesus Cristo. Que a sua graça reina. A sua presença divina sobre o seu povo. Caminha com eles em todo lugar, em todo momento. Que o escudo do Espírito Santo esteja com eles. Pai, eu sei que naquele dia, mesmo não estivermos olhando, vendo, mas nós estaremos preparados. Ouviremos o som da trombeta. Nós somos como Lázaro, que era seu amigo, porque somente o seu amigo que ouviu a voz, quando gritou, Lázaro, venha para cá. O Lázaro saiu do sepulcro. Era o único que ouviu, mas havia outros Lázaros que já tinham morrido muito antes daquele Lázaro. E eu acredito, mesmo mortos ou vivos, somos nós seus amigos íntimos, que ouviremos o som da trombeta. Mesmo outro Lázaro que já morreu há muito tempo, ou alguém que estará ao nosso lado, amigo, amiga, não ouvirá o som da trombeta. Quem vai ouvir o som é o Lázaro. Nos capacita, Pai, nos fortifica. Cubra esse povo pelo sangue do Cordeiro. Abençoa seu povo maravilhoso que voltaram aos seus pés. E nos cubra em todo momento, cubra as famílias. Essa noite seja uma noite abençoada. Amanhã estaremos de volta para continuar a sua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.